Hoje temos convidados especiais dos times de soluções, operações, finanças e integrações, que nos guiarão pelas funcionalidades da nossa próxima versão 2.3, que será lançada em 12 de agosto. Com isso, damos as boas-vindas ao nosso primeiro convidado especial, Daniel Lemos, Product Owner do time de soluções. Olá, prazer em conhecê-los. Na versão 2.3.0, estamos lançando a funcionalidade de troca de fonte, Source Switching. Essa funcionalidade será disponibilizada de forma gradual, ou seja, nem todos os usuários terão acesso a ela desde o primeiro dia. Se você precisar que ela seja habilitada, pode entrar em contato com seu CSM ou executivo de contas para que eles ativem essa nova funcionalidade para você. Por que criamos o recurso de troca de fonte? Recebemos muito feedback dos usuários dizendo que, ao usar modelos no sistema da Symmetric, eles queriam reutilizar fontes existentes já configuradas no Workspace. Basicamente, esse novo recurso permitirá que os usuários façam o upload de um modelo e o conectem a uma fonte que já existe no Workspace. O objetivo é reutilizar estruturas já configuradas, seja no mesmo Workspace ou em um diferente. Isso ajudará a agilizar os processos de configuração e reduzir a fricção, evitando a necessidade de recriar fontes a partir de modelos. Agora, vamos dar uma olhada em uma demonstração ao vivo da funcionalidade. Como você sabe, a seção de modelos possui duas opções, baixar e carregar. A principal mudança, e como você saberá se o recurso de troca de fonte está habilitado, acontece durante o processo de upload. Anteriormente, ao carregar um modelo, ele era processado imediatamente. Agora, você verá três coisas: um resumo do que foi carregado, quem fez o upload e, observe, que nenhum recurso foi criado ainda no Workspace. Em seguida, você verá a opção de editar e, por fim, aplicar. Como mencionado, o resumo não mostrará nada além do necessário. A partir daí, você pode aplicar o modelo diretamente ou revisá-lo para fazer edições e trocar a fonte. Na seção de edição, você verá, à esquerda, todos os recursos que o modelo irá criar. Será possível ver os detalhes de todos os recursos e, por enquanto, os únicos editáveis serão os recursos do tipo fonte que o modelo está tentando configurar. À direita, você verá todas as colunas de referência que o modelo exige e poderá selecionar uma fonte existente no seu Workspace e mapear suas colunas para as colunas requeridas, a fim de que o modelo funcione. Estamos garantindo que todos os campos obrigatórios para a estrutura do modelo existam. Portanto, a fonte selecionada deve ter pelo menos o mesmo número ou mais colunas. Se tiver menos colunas do que o necessário, a troca não será permitida. No mínimo, deve corresponder ou exceder o número de colunas exigidas. Se você selecionar uma fonte existente, a IA fará automaticamente a correspondência entre suas colunas e as colunas requeridas. Neste exemplo, conseguimos uma correspondência perfeita. Isso pode não acontecer sempre, mas forneceremos feedback caso alguma coluna não seja mapeada ou haja problemas de formatação. Sempre verifique se as colunas estão corretas. Depois disso, você pode aplicar o modelo e os recursos e estruturas serão criados conforme a referência. É importante observar que você ainda pode executar o modelo sem nenhuma edição, como antes. Todas as fontes ainda serão criadas e você verá a mesma tela mostrando os recursos criados pelo modelo. Isso é tudo para Solutions e as novas funcionalidades já disponíveis. Agora, damos as boas-vindas à nossa convidada especial da equipe de Operações e Finanças, Marcela Dias, Product Owner. Para esta nova versão, queremos informar que implementamos mudanças na lógica de filtros para melhorar um pouco a experiência de filtragem que você já possui na ferramenta, especificamente nas planilhas. Ao visualizar uma tabela dentro do Symmetric, essa funcionalidade será disponibilizada de forma gradual, o que significa que você não verá as mudanças imediatamente após a implantação. Em vez disso, a funcionalidade ficará disponível nos dias seguintes à implantação. No entanto,
todos terão acesso a ela eventualmente. Também implementamos a possibilidade de agendar a execução de processos de Group Union. O Group Union é uma funcionalidade que nos permite consolidar agrupamentos. A ativação desse agendamento é imediata e entraremos em mais detalhes sobre isso em breve. Realizamos ainda um refactor na visualização de configuração do Group Source Union. Essa atualização também será disponibilizada gradualmente nos dias seguintes à implantação, mas, novamente, todos verão a versão atualizada. Agora, sobre a nova lógica de filtros, por que a implementamos? A ideia é oferecer a você uma versão melhorada dos filtros. É uma lógica que permitirá encontrar dados mais rapidamente e com melhores tempos de resposta do sistema. Isso também foi feito para melhorar o desempenho dos filtros atuais. Nosso principal objetivo é aumentar a velocidade e a eficiência dos filtros para que você possa realizar pesquisas mais avançadas de forma mais ágil. Agora, você verá uma visualização diferente da que tem atualmente nos filtros. Ainda será possível filtrar por condição e por valor. Adicionamos condições extras aos filtros, como maior que, menor que e menor ou igual a. Assim, será possível filtrar intervalos de datas usando um único filtro. Também adicionamos a condição OR. Antes, só tínhamos a condição AND. Agora, você pode filtrar usando OR entre diferentes valores. Por exemplo, se um valor for igual a X ou Y por Z, você pode aplicar esses filtros. É importante observar que não é possível aplicar AND e OR ao mesmo tempo dentro do mesmo filtro. Eles devem ser aplicados separadamente. Por exemplo, você não pode dizer que um registro é igual a Y e outro registro é igual a Z ou o outro registro é igual a X. Os filtros devem ser aplicados separadamente dentro de uma única coluna. Você pode aplicar a condição END em uma coluna e a condição OR em outra coluna. Isso é permitido. Também é importante ter em mente que se você tiver filtros aplicados por condição e mudar para filtragem por valor dentro do mesmo modal, os filtros serão perdidos. Você não pode aplicar simultaneamente um filtro por condição e um filtro por valor. Então é necessário escolher um ou outro. Se alternar entre eles, os filtros definidos anteriormente serão apagados. Se você atualizar a página, assim como funciona hoje, ou mudar para outra visualização e não tiver salvo o filtro como grupo conciliável, esses filtros serão perdidos. Os filtros só são mantidos quando salvos como grupo conciliável. Como mencionei anteriormente, espera-se que essa nova visualização dos filtros proporcione melhor desempenho em termos de tempo de resposta e também ofereça uma gama mais ampla de opções de filtragem. Você poderá filtrar por mais condições e realizar filtros mais especializados para encontrar seus dados mais rapidamente e obter resultados mais relevantes. Mais uma vez, quero reforçar que os filtros serão apagados se você mudar para outra visualização, como tabela, fonte ou reconciliação. Além disso, alternar entre filtros por condição e por valor removerá os filtros aplicados. Isso é algo importante a se ter em mente. Se você tiver dúvidas sobre essa funcionalidade, nos avise. Além disso, as opções atuais de filtro, como não está vazio, continuarão disponíveis. Elas não serão removidas. Você ainda as verá no seletor de filtros por condição. Adicionalmente, adicionamos uma opção para filtrar todas as datas inválidas ou todos os valores que não sejam datas inválidas dentro de uma coluna. Isso serve para ajudar você a encontrar com mais facilidade dados que precisam ser formatados de forma diferente para serem exibidos corretamente. Essa opção agora também está incluída na lista de opções, junto com as que você já usa hoje no seletor de filtros por condição. Nossa próxima funcionalidade é o agendamento de execuções de Group Union.
Vou recapitular para aqueles que talvez não estejam familiarizados. Temos um recurso em nossa ferramenta chamado consolidações. Essa funcionalidade nos permite agrupar conjuntos de reconciliações. Em outras palavras, podemos uni-las. É por isso que se chama Group Union, porque estamos unindo diferentes agrupamentos para que eles possam ser atualizados quando uma reconciliação for executada. Do jeito que funciona hoje, o usuário precisa executar essa atualização manualmente. O que fizemos aqui foi oferecer ao usuário a opção de agendar até 5 horários de execução por consolidação para que essas atualizações aconteçam automaticamente. Nosso objetivo com essa nova funcionalidade, essa melhoria da funcionalidade existente, é automatizar processos para que não seja necessário alguém executar a reconciliação manualmente todas as vezes. Em vez disso, ela pode acontecer automaticamente. Lembre-se, o Symmetric foi projetado para automatizar processos que normalmente exigem trabalho manual. Então, essa nova funcionalidade nos ajuda a seguir nessa direção. Ao automatizar esse processo específico agora, quando você criar um grupo ou agrupamento, verá um ícone de relógio aparecer na parte superior. É aí que você poderá agendar os horários de execução para a consolidação. Você pode escolher o horário em que deseja que ela seja executada. O sistema usará o fuso horário, ou UTC, configurado no seu navegador. Por exemplo, se o seu navegador estiver configurado para o horário de Bogotá ou Lima, ele usará esse horário. Se estiver configurado para um UTC diferente, ele usará esse fuso horário. Você pode agendar até 5 execuções por consolidação. Por exemplo, você poderia agendar 5 execuções em um único dia, mas isso não é recomendado. Não é considerado uma boa prática, porque, novamente, você só tem 5 no total por consolidação. O que isso significa? Se eu agendar todas as 5 execuções na segunda-feira, não poderei agendar mais nenhuma para essa consolidação. Os 5 slots estarão esgotados. Para reforçar, se você agendar 2 na segunda-feira, por exemplo, uma às 8 horas e outra às 9 horas, restarão apenas 3 para usar nessa consolidação. Se você agendar uma na segunda, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta e uma na sexta, terá usado as 5. Se agendar todas as 5 no mesmo dia, em horários diferentes, não poderá agendar mais nenhuma execução automática para essa consolidação. Também é importante esclarecer que isso não remove a opção de execução manual. Ou seja, se eu agendar uma execução automática para quarta-feira às 11 horas, mas também quiser entrar e executar manualmente a consolidação hoje à tarde, ainda posso fazer isso. A opção manual continua totalmente disponível. Essa é simplesmente uma funcionalidade adicional que oferece aos usuários a possibilidade de agendar consolidações para serem executadas automaticamente. E por fim, decidimos fazer um refactor na visualização para a configuração de unions. Atualmente, quando você configura uma union, existe uma interface específica que você utiliza. Por exemplo, ao escolher quais colunas deseja incluir na union ou quais fontes de dados deseja unir. Hoje, essa visualização tem um formato específico. O que decidimos fazer foi refatorar essa tela para melhorar tanto a experiência do usuário quanto o desempenho. Atualmente, quando alguns usuários tentam editar uma configuração, a visualização pode não carregar corretamente ou travar porque é muito pesada. O que queremos é evitar que isso continue acontecendo e oferecer uma interface mais limpa, que carregue mais rápido e não apresente problemas ao editar uma configuração ou até mesmo ao criar uma do zero. Essa nova visualização é como a que você vê agora na tela. Ainda é possível adicionar fontes normalmente.
A funcionalidade em si permanece inalterada. Quero deixar isso claro. Nada muda em relação a como a execução da Union funciona. Essa é apenas uma atualização visual. Tudo o que você consegue fazer hoje na configuração de Unions continuará podendo ser feito. Não removemos nada, apenas melhoramos a aparência e adicionamos alguns novos recursos úteis. E o que adicionamos? Agora você tem a opção de adicionar todas as colunas de uma fonte de dados de uma só vez. Quando você adiciona uma fonte, pode escolher incluir todas as suas colunas. Apenas lembrando, desde nosso último release, o número máximo de colunas por fonte é 40. Então, se você selecionar adicionar todas as colunas e isso exceder 40, apenas as primeiras 40 colunas serão adicionadas. Você ainda conta com o recurso de colunas sugeridas, que recomenda colunas para inclusão com base nas correspondências encontradas entre as fontes que você está unindo. Esse recurso não mudou. Você também pode adicionar uma coluna e desativá-la, ou seja, ela não será incluída nos dados resultantes da Union. Isso é algo que já existia na configuração de Unions e continua sendo suportado. Por último, lembre-se de que o limite continua sendo 20 fontes por Union. Essa implementação ainda respeita esse limite. A interface notificará você caso exceda o número de fontes ou colunas permitidas, mostrando quantas você adicionou para que se mantenha dentro dos limites estabelecidos. Por favor, lembrem-se de que é muito importante identificar claramente quais colunas você realmente deseja adicionar. Também certifique-se de usar o agente de sugestão, que não apenas recomenda colunas com base em correspondências, mas também realiza uma validação em segundo plano. Isso ajuda a identificar colunas potencialmente importantes que você possa ter deixado passar. Fique atento a qual grupo conciliável você precisa e se realmente é necessário incluir toda a fonte de dados. Considere também quais grupos conciliáveis você precisa filtrar. Lembre-se de que, depois que a Union for salva, não será possível modificar o grupo conciliável ou a fonte de dados. Você também não poderá alterar o tipo de coluna, ou seja, o tipo de dado definido na configuração. Isso porque fazê-lo poderia afetar sua reconciliação ou o processo que a Union aciona. Portanto, é importante ter isso em mente. Isso seria tudo. Reforçando, esta é uma mudança visual. A funcionalidade principal continua exatamente a mesma e não deve afetar nenhuma das unions que você já criou. Essa atualização tem como único objetivo melhorar sua experiência ao criar unions. E é isso da minha parte, equipe. Agora passo a palavra para meu próximo colega. Vamos continuar. Então, pelo lado de operações e finanças, a parte de análise... Olá, pessoal! Como vocês estão? Certo, se quiserem, vamos lá. Pelo lado de análise, as atualizações que temos para vocês dizem respeito basicamente a uma funcionalidade que queremos apresentar, alguns logs que vamos adicionar, ou melhor, algumas ações que vamos incluir. No histórico de atividades, para quem talvez não conheça essa funcionalidade, ela é uma lista de ações ou eventos que acontecem na ferramenta, alterações em configurações ou mudanças críticas em qualquer um dos processos que você tenha configurado no Symmetric. A ideia aqui é dar visibilidade sobre quem executou uma alteração e quando ela foi feita, especialmente se isso puder impactar algum dos seus casos de uso. A principal mudança que vamos implementar é a inclusão de 7 novos logs, além dos que vocês já têm disponíveis. Para quem não conhece essa parte, como mostramos na demonstração, os novos logs que estamos adicionando estão relacionados a funções personalizadas, Custom Roles. Como vocês sabem, algumas versões apresentamos as funções personalizadas, permitindo selecionar quais permissões devem ser atribuídas a cada função. Agora vamos começar a mostrar ou registrar quando uma função personalizada é criada, editada, renomeada ou excluída. Estas ações só podem ser realizadas por administradores de conta ou administradores de usuários.
Também vamos incluir 3 logs relacionados à atribuição de permissões a um usuário específico. Por exemplo, se eu tentar atribuir permissões para a Lorena, haverá um registro dizendo que Felipe atribuiu a permissão para a Lorena em determinada data. E aqui estará especificada a função atribuída. Seja uma função personalizada que você criou anteriormente, ou uma das funções padrão que já vem na ferramenta, ou são criadas diretamente pelo Symmetric. Basicamente, é assim que o histórico de atividades vai mostrar cada um desses registros: criação, edição, exclusão e renomeação de uma função personalizada, bem como atribuição de permissões, revogação de acesso de um usuário e edição da função atribuída a um usuário específico. O que não está incluído ou está fora do escopo dessa funcionalidade é o registro de permissões a nível de conta. Neste momento, só vamos registrar permissões no nível de espaço de trabalho, workspace. Isso porque o histórico de atividades existe dentro de cada workspace e funciona de forma totalmente independente. Ou seja, você terá visibilidade de todas as alterações de permissões dentro daquele workspace. Entretanto, mudanças feitas no nível da conta, como atribuir outro administrador, não serão registradas. Outro ponto importante: os logs começarão a ser registrados a partir do lançamento desta versão. Portanto, se hoje eu já tiver uma permissão em um workspace, não haverá um registro histórico mostrando qual permissão me foi atribuída e quem a atribuiu. Mas se depois do lançamento essa permissão for editada, aí sim, a partir desse momento, qualquer alteração ou criação será registrada. Vamos continuar com o nosso segmento de integrações. Nossa convidada especial de hoje é Gabriela Rivera, Product Owner deste projeto. Olá, como vai? Bom, do lado de integrações, temos uma pequena melhoria que traz bastante valor para o recurso de exportação. A partir da versão de agosto, será possível personalizar totalmente as colunas que aparecem no arquivo de saída da exportação. Isso significa que as colunas antigas que sempre configurávamos por padrão e que sempre tinham o prefixo event, agora poderão ser removidas e reordenadas junto com as outras colunas do arquivo de saída. Estamos fazendo essa mudança principalmente porque sabemos que vários dos nossos clientes têm automações que dependem desse tipo de informação e esperam recebê-la em uma estrutura específica. Com essa mudança, essas colunas continuarão aparecendo como pré-selecionadas no lado direito, mas agora você poderá reordená-las, removê-las e selecionar sob demanda apenas as que precisar. Essas colunas fornecem principalmente visibilidade sobre o próprio elemento, basicamente o que aconteceu no nível do sistema e dentro do fluxo. Ao criar sua exportação, você continuará seguindo o mesmo formulário de hoje: dar um nome, escolher um tipo de recurso, selecionar um recurso base, que é essencialmente a tabela específica sobre a qual geraremos os dados, selecionar o modo de exportação de eventos e os gatilhos, triggers. Mas agora, na etapa 2, no componente de colunas à direita, as colunas pré-selecionadas poderão ser removidas 100% do tempo. Você poderá escolher apenas as necessárias e reordená-las ou misturá-las com as demais colunas pertencentes ao recurso. Assim, o cliente terá flexibilidade total para criar um arquivo de saída de exportação totalmente personalizado. O restante do processo permanece exatamente igual ao de hoje. Escolher o tamanho de saída, formato e destino para receber a informação, confirmar os dados, e a exportação ficará ativa normalmente. Além disso, como mencionado, essa mudança entrará em vigor a partir da versão de agosto e será aplicada a todos os recursos que tenham colunas do tipo Event. Isso ocorre principalmente com recursos do tipo Source e reconciliações padrão. Para outros, nem sempre temos essas colunas, e quando temos, já havia flexibilidade para reordenar e removê-las. Importante, essa configuração só se aplicará daqui para frente, a partir da data de lançamento. Não afetará nenhuma exportação existente que você já recebe. No entanto, se for necessário modificar exportações antigas, o usuário poderá editar essa exportação e remover ou reordenar as colunas. Com isso, encerramos a sessão Connect de hoje. Agradecemos muito a participação de todos neste espaço e esperamos que tenha sido muito valioso para vocês
obterem uma prévia das próximas atualizações para a próxima versão, no dia 12 de agosto. Se tiverem alguma dúvida, lembrem-se de que nossa equipe estará acompanhando de perto e pronta para responder a qualquer pergunta ou comentário que possam ter. Até a próxima!